A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra, realizou nesta semana a inspeção judicial no TRT de Mato Grosso. A vinda do magistrado estava prevista no calendário de visitas definido por ele ainda no início deste ano. Após os 3 dias de trabalho, o ministro corregedor elogiou a estrutura física das varas trabalhistas, o projeto da Justiça Itinerante que atende todo o estado e a parceria com os militares da Reserva na Segurança do Tribunal. Saio muito bem impressionado com o Tribunal do Mato Grosso, exatamente porque, tendo esse equilíbrio entre demanda e meios, ele pode realmente pensar o futuro, desenvolver atividades, desenvolver projetos que vão cada vez capilarizar mais a justiça a um custo menor e com uma rapidez maior na prestação jurisdicional. O cálculo do FGTS e o controle de depósitos nas contas dos trabalhadores ainda geram dúvidas para empresários. Para evitar problemas, é bom que todo empregado faça o acompanhamento de sua conta. Veja as dicas da matéria. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito do cidadão, que deve ser recolhido pelo empregador. O valor corresponde a 8% sobre a remuneração paga. Esse montante, que é descontado do trabalhador, é tido como uma espécie de poupança. Mas muitos ainda têm dúvidas quanto a esse benefício. Muitos trabalhadores, quando têm dúvida, eles voltam atrás, porque tem a ressalva que faz. E quando os trabalhadores vão lá, há mais de 5 dias, na nossa convenção nova, nós coloquemos uma multa de rescisória, Passou de 5 dias, está pagando uma multa de 1,30 avos por dia de mora. E as dúvidas não são só por parte dos trabalhadores. Profissionais de contabilidade também enfrentam dificuldades em fazer esse controle. Tem acontecido muito isso nas rescisões de contrato de trabalho, onde que às vezes as empresas, a contabilidade vem, eu não consegui gerar o documento necessário. E a gente não efetua a rescisão, a homologação do trabalhador, que é o acerto dele final, sem estar com esses dados corretos. Um risco que pode custar caro para o trabalhador, que na maioria das vezes faz planos em cima do valor do FGTS. E na hora que mais precisa, chega a enfrentar dificuldades para sacar. A recepção do saque do FGTS, depois que é demitido de 1 ano sem justa causa, estava trazendo muitos problemas com relação ao saque do FGTS, por falta de informações necessárias para promover esse saque. Há muita dúvida ainda, principalmente no extrato para fim rescisório, porque o extrato para fim rescisório ele traz várias informações que vai desde a Receita Federal, Previdência Social e a própria conta do FGTS. Muitas vezes, quando há divergência dessas informações, não sai o extrato para fim rescisório. Muitas vezes, para corrigir situações, leva tempo pelo processamento dentro da Caixa. Além de a empresa ficar atenta para evitar erros no cálculo e depósito do benefício, é preciso também que o trabalhador faça esse controle. Esse acompanhamento pode ser feito pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Isso facilita bastante até para melhorar o acompanhamento do FGTS pelos próprios trabalhadores. E na sessão direto de Brasília de hoje, você confere o caso de uma bancária demitida sem justa causa, mesmo sendo integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A Justiça não reconheceu a estabilidade provisória por considerar sua eleição para a CIPA inválida. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, existe nas empresas para identificar riscos, prevenir acidentes e doenças relacionadas à execução das atividades. Os integrantes da comissão são eleitos por mandato e ganham estabilidade provisória no trabalho. A estabilidade provisória ela pode ser decorrente de lei, pode ser decorrente da convenção coletiva de trabalho, uma entidade, por exemplo, na convenção coletiva, dispõe na sua convenção que os trabalhadores daquela categoria terão uma estabilidade. Então aquilo ficou convencionado, ela tem força de lei, a convenção tem força de lei. Na Paraíba, a demissão de uma bancária sem justa causa foi considerada legal. É que o banco onde ela trabalhava alegou na ação que a trabalhadora não tinha estabilidade provisória da CIPA,
é porque ela teria sido escolhida num processo eleitoral sem validade, que não teria preenchido os requisitos necessários. Aí o juiz entendeu que ela não teria direito à reintegração e a estabilidade não existiria, porque estava todo irregular. Ela nem era membro do CIPA, parece que não teve nem eleição regular. Então o ato era nulo. Se o ato era nulo, então não gerava direito nenhum. A bancária recorreu à justiça. Na Vara do Trabalho e no Regional ela perdeu a causa. Ao TST pediu no processo que o recurso fosse admitido, mas o relator, o ministro José Roberto Pimenta, disse que para isso seria preciso reexaminar provas, o que não é permitido pela súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Ficou mantida a decisão do TRT, que considerou legal a dispensa da bancária. E no próximo bloco você assiste a entrevista do promotor Leomar Daroncho. Ele vai falar sobre o Fórum Mato Grossense Agrotóxico, Saúde e Meio Ambiente. A gente volta já. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. No próximo dia 12 de dezembro será realizada em Cuiabá a primeira reunião do Fórum Mato Grossense Agrotóxico, Saúde e Meio Ambiente. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje o Procurador do Trabalho, Leomar Daroncho. Doutor Leomar, obrigada pela sua presença aqui. Esse fórum que faz a primeira reunião agora, em dezembro, o que ele objetiva? Bom dia, Aline. O fórum surgiu da preocupação de uma série de entidades, inclusive o Ministério Público do Trabalho, com a questão do uso intenso de agrotóxicos no Brasil e no Mato Grosso em particular. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, o Mato Grosso é o maior consumidor dentre as unidades da Federação Brasileira. E, paralelamente a isso, vêm sendo divulgadas informações do meio acadêmico, aqui principalmente da Universidade Federal do Mato Grosso e também da Anvisa, sobre a constante de resíduos de agrotóxicos em alimentos. E a preocupação central do Ministério Público do Trabalho diz respeito à exposição dos trabalhadores a essas substâncias. A gente sabe que elas são nocivas à saúde e esse assunto não pode sair da pauta, ele tem que, ao contrário, ele tem que entrar na pauta. Então o fórum nasceu dessa preocupação. E quem participa, os membros desse fórum? O fórum ele é aberto à participação de pessoas, entidades e principalmente a gente teve um evento de lançamento do fórum que contou principalmente com o meio acadêmico, a Universidade Federal do Mato Grosso, mas também outros ramos do Ministério Público. A gente abriu o convite naturalmente ao Poder Judiciário também, especialmente à Justiça do Trabalho, mas está aberto para a sociedade em geral. Um grande parceiro nessa atuação são os sindicatos. A gente teve sindicatos de vários municípios do interior do Mato Grosso, porque são aqueles que estão mais diretamente em contato com o problema, né? Que sindicatos? Sindicatos de trabalhadores rurais e também da classe patronal. A gente teve representantes da classe patronal falando no nosso evento e isso é uma coisa importante destacar, que não são considerados adversários, eles são também vítimas. Porque, em geral, os produtores rurais moram nesses locais que estão sujeitos a essa aplicação, talvez de forma indiscriminada de agrotóxicos e sem os cuidados necessários à preservação do meio ambiente em geral e do meio ambiente de trabalho em particular. Nessa reunião do dia 12, que temas que vocês já definiram ou vocês definem lá, que diretrizes que vocês devem tomar nessa reunião?
A gente, como eu registrei, nós tivemos um seminário de lançamento, agora é a primeira reunião do fórum, dia 12, né? E o objetivo desse primeiro encontro é definir rumos e metas de atuação para dar efeitos concretos. Há muita gente preocupada, mas essa preocupação e esses dados, o conhecimento do problema, precisa ser canalizado para que seja efetiva a atuação. Num primeiro momento, ao Ministério Público do Trabalho interessa a questão da informação, porque a gente sabe que além desse digamos assim, derramamento de veneno que está tendo no estado do Mato Grosso, isso é combinado com alto índice de analfabetismo no meio rural, dos trabalhadores, analfabetismo funcional. Estima-se que chegue a 80% dos trabalhadores do meio rural com analfabetismo funcional. E vendo os frascos que acondicionam agrotóxicos, existe uma série de informações que dificilmente atingirão o propósito de instruir, se ele não tem condições de ler, né? O senhor falou do trabalhador rural, daquele que mais diretamente está lidando com esses agrotóxicos. E além desse trabalhador, alguma outra categoria, ou no caso de Mato Grosso, em que as cidades, né, são todo o entorno dela envolve lavoura, outros trabalhadores de outras categorias também são atingidos, também estão nessa preocupação desse fórum? Sim, é um dado interessante que, viajando nessa região, principalmente entre Tangará e Campo Novo do Parecis, o cenário se repete. São imensas plantações com algumas ilhas de construções cercadas por uma barreira de eucalipto, que em geral concentra a sede de fazendas, escolas, e essa pulverização, principalmente pela via aérea, assim, meio que indiscriminada, ela expõe, na verdade, todo mundo, inclusive o produtor. E há pesquisas da Universidade Federal do Mato Grosso indicando contaminação das mães. No caso de Lucas do Rio Verde, de 100% das amostras das mães lactantes deu resultado positivo para resíduos de agrotóxicos. Também há uma pesquisa com professores da área rural, em que análise de sangue e urina, contaminação também num percentual preocupante. E, em geral, esses agrotóxicos, o próprio rótulo traz a informação, eles são oncogênicos, mutagênicos, teratogênicos, são palavras complicadas, mas eles causam má formação fetal e há já dados apontando a elevada ocorrência desse fenômeno. Eles provocam câncer. Então, são todos dados assim muito preocupantes. Doutor, para a gente encerrar, a reunião do dia 12, que horas que ela começa, onde vai ser realizada e quem pode participar? Sim. Para esse primeiro encontro, continua aberto. A ideia é congregar o maior número possível de segmentos representativos, entidades. E a ideia também não é construir um discurso único, a ideia é que haja um espaço para contrapor visões sobre esse problema, e o encontro ocorrerá na sede da Procuradoria Regional do Trabalho. Eu imagino que o endereço vai ser disponibilizado aqui, mas é ali próximo ao antigo hipermercado Modelo, na esquina com a Miguel Sutil, às 8 horas então do dia 12. Estão todos convidados. Dr. Leomar Daroncho, procurador do Trabalho, representante do Ministério Público do Trabalho no Fórum Mato Grossense Agrotóxico, Saúde e Meio Ambiente, muito obrigada por todas as informações e sucesso lá na reunião do dia 12. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento. Basta acessar a página do TRT na internet e clicar no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.